Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. A partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós já estás limpo, mas não todos. Versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a que ele se referia. Ora, ali estava aconchegado junto a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem és? Respondeu Jesus. Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Tomando, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Pai. Senhor, nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Nós dependemos da Tua Palavra. Nós não podemos viver sem a Tua Palavra. Que a unção do Teu Espírito venha sobre nós nessa noite de uma forma especial, para que possamos ministrar e receber e absorver a Tua Palavra, Pai. Nós clamamos por esta unção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa noite eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: o sangue, a bacia e o aconchego. Você pode repetir para mim, por favor? Mais uma vez. Amém. Nós estamos em um culto especial, culto de Santa Ceia. O diácono Cícero aqui já pregou uma mensagem poderosa essa noite aqui no primeiro culto, sobre a ceia do Senhor. Ceia do Senhor tem a ver com esses três elementos que eu falei aqui: sangue, bacia e aconchego.
Onde é que nós encontramos o sangue nesse texto, pastor? Ainda que não explícito, mas implícito, e você vai entender que o sangue faz parte desse texto. No versículo 1, a Páscoa. Onde é que nós encontramos a bacia nesse texto, pastor? No versículo 5, Jesus deitou água numa bacia. E onde é que nós encontramos o aconchego nesse texto, pastor? No versículo 23, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então eu quero destacar 3 pensamentos básicos dentro desse texto que estão ligados à ceia do Senhor. Esse é o último ceder, a última ceia de peça de Páscoa que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Daqui ele parte para a cruz, para a ressurreição, para a glorificação, e aí ele mesmo diz que os discípulos só vão ceiar de novo quando a ceia se cumprir no reino de Deus. Estes são os últimos momentos de Jesus aqui nessa terra, seu ministério de 3 anos e meio, e os seus últimos momentos com seus discípulos. Então ele quer deixar algo marcado, porque quem está vivendo os últimos momentos, se ele for falar alguma coisa, ele vai falar algo que vai marcar os seus discípulos. E o evangelista João é muito explícito, muito claro, quando ele diz no versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, a última Páscoa está para se cumprir. E Jesus senta com os discípulos para dar a eles algumas instruções e celebrar o último jantar de Páscoa. E o que é Páscoa, pastor? Nós tivemos aí o mês passado a celebração da Páscoa, né? Quantos ovos de chocolates, quantos coelhinhos da Páscoa. E eu pergunto a você, onde é que está nessa Bíblia o coelho da Páscoa e o ovo de Páscoa? Páscoa não tem nada a ver com a doçura do chocolate, nem com a beleza do coelho. Páscoa tem a ver com o sangue vertido do cordeiro sacrificado. 430 anos haviam se passado, Israel escravizado no Egito, debaixo da mão de ferro opressora do faraó Ramsés II, em uma crise, em uma situação de escravatura, sem respirar a liberdade, há 430 anos. Deus encontra o homem no Monte Horebe e diz a Moisés, tira o meu povo do Egito, e eu vou fazer um arraso no Egito, Moisés. Eu vou enviar 10 pragas ao Egito que vão assolar o Egito, porque o limite do pecado dos egípcios já extrapolou. E eu quero marcar uma aliança de sangue com o meu povo, com Israel. E a Bíblia diz que Deus enviava uma praga e o coração do faraó ficava duro. Deus enviava outra praga e o coração do faraó ficava mais duro ainda. No momento o faraó dizia, vou soltar o povo. No outro momento o faraó dizia, vou prender o povo. Uma sucessão de 10 pragas. E a Bíblia diz, Deus endurecia o coração do faraó. E depois do coração de faraó se endurecia. Alguém fica perguntando, mas era Deus que endurecia o coração de faraó? Ou era o faraó que endurecia o seu próprio coração? A verdade é a seguinte, meus irmãos. A realidade é o seguinte, é que Deus endurece aqueles que querem estar endurecidos. Nós estamos diante de uma pandemia dessa, terrível, segunda onda. Algo que nunca aconteceu nessa geração. Só no século passado, né? É que houve a gripe espanhola, uma pandemia como essa. E eu tenho dito a minha esposa, as pessoas deveriam estar todas de joelho, buscando a graça e a misericórdia de Deus, porque isso não é algo natural, e é o megafone de Deus gritando para a humanidade. Mas parece que quanto mais as coisas se apertam e se dificultam, na maioria as pessoas estão mais endurecidas do que quebrantadas. E Deus diz, Moisés, vou tirar o povo do Egito. O limite chegou, 9 pragas. Faraó não se rende.
Eu vou enviar a última praga. A morte dos primogênitos. À meia-noite, o anjo da morte vai passar no Egito. E os primogênitos de um animal ao primogênito de Faraó do trono irão sentir o peso da minha mão. Mas aí, queridos, a primeira coisa que nós vamos entender aqui é que quando Deus vai julgar o Egito, ele vai fazer um pacto, uma aliança de sangue com o povo de Israel. E esse é o primeiro ponto desse tópico. Deus vai julgar o Egito, mas vai marcar um pacto com o povo de Israel. Moisés, oi Deus, será hoje à meia-noite que eu vou passar e ferir todos os primogênitos. Mas eu quero dar algumas diretrizes a você, Moisés. Toma um cordeiro, e aí Deus vai começar a dar as características do cordeiro. Tome um cordeiro sem mancha, um cordeiro de 1 ano, um cordeiro guardado por 4 dias. Tudo isso apontava para o futuro, para Cristo, que é o cordeiro que por 4.000 anos ficou reservado no céu até se manifestar. Que é o cordeiro que não tinha mancha, porque João Batista disse, apontando para Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Herodes, e Pilatos, e Caifás, e Anás não conseguiram encontrar defeito nele. Era um macho, porque Jesus era filho do homem. De 1 ano, por causa da pureza, era um cordeiro que não podia, não era virgem, não tinha acasalado ainda. Todas as características estão apontando para Cristo. Mas a coisa principal que ele não podia esquecer é que Moisés disse, toma uma bacia. Deus disse a Moisés, toma uma bacia. Coloque o sangue do cordeiro na bacia. Pegue um isopo e passe no umbral e nas vigas das portas, porque à meia-noite eu vou julgar os deuses do Egito. À meia-noite Ra será julgado, Equete será julgado, o Toruape será julgado, o politeísmo do Egito será julgado. Mas na casa em que eu vi o sangue, Moisés, haverá uma passagem, Páscoa, passar por cima, pular a marca, e não haverá praga destruidora quando eu ferir os egípcios. Deus vai marcar uma aliança. Aqui. Abra comigo a tua Bíblia rapidamente em Êxodo, capítulo 12. Veja comigo. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vi, porém, o sangue na vega da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Versículo 13. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, a palavra Egito quer dizer lugar da escuridão e do lixo. Egito é um tipo do mundo, do sistema corrompido, sem Deus, sem salvação. O Egito vive na escuridão. A escuridão espiritual, o mundo está na escuridão espiritual. Quantas pessoas procurando a realidade do projeto de salvação e não encontram em religiões obscuras, porque não abrem a palavra. Aqui está aquela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Egito quer dizer lugar do lixo, porque não existia padrão ético e moral no Egito. Hoje nós estamos vivendo um lixo moral, um lixo espiritual. A sociedade está mergulhada em densas trevas e em lixo espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Deus que julga o lugar da escuridão e do lixo quer olhar para a sua casa e ver se na entrada da porta da sua casa tem a marca do sangue, porque se tiver a marca do sangue, a destruição não vai entrar, a morte não vai entrar, o pecado não vai entrar,
A desgraça não vai entrar, porque o sangue é sinal de proteção. Amém? Então Deus faz uma aliança de sangue com o povo de Israel. E lá vai Deus. A Bíblia diz que foi Deus quem disse. Na casa em que eu vou ver o sangue, ele vai andando. E o anjo da morte traz, porque o anjo se submete a Deus. E ele chega aqui na casa de um judeu. Ele olha, sangue na viga, sangue nos umbrais. Passa por cima. Ele chega em outra casa, sangue na viga, sangue nos umbrais. Passa por cima. Mas quando ele chega numa casa onde o sangue não está, então isso significa dizer, porque o salário do pecado é a morte, está escrito, Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Então não tem cordeiro morto, a morte vai entrar. Mas onde tem cordeiro morto, tem marca de sangue. A morte não pode entrar. Então eu quero dizer, profetizar para você, a morte, seja ela espiritual, moral, física, enquanto o sangue do cordeiro estiver nos umbrais da tua vida espiritual, a morte e a destruição não vai entrar, porque Páscoa quer dizer sangue de Jesus vertido para trazer proteção, irmãos. Diga amém. Minha esposa tinha 10 anos de idade, a gente estava evangelizando em um dos sítios, eu costumo contar esse exemplo, vocês já sabem, mas alguns não ouviram ainda, né? E nós estávamos evangelizando num sítio, e tinha uma porteira assim, ela entrou porteira dentro da inocência, e lá vai ela em direção àquela casa, e a senhora estava vendo, quando a senhora viu a Bíblia, disse, é crente. Aí chamou, fez, pega, o cachorro. E o cachorro veio, partiu para cima da minha esposa, e dentro chega, vinha aberta assim, E minha esposa, as pernas tremendo, 10 anos de idade, a menina, o que é que eu vou fazer? Não dá tempo de correr. E ela lembrou do sangue. Quando o cachorro vinha para avançar, ela apontou para o cachorro e disse, o sangue de Jesus tem poder. O cachorro fez isso aqui, ó. E foi embora, porque há poder no sangue de Jesus, amém? Diga amém. Esse sangue, queridos, esse sangue vertido no Egito, era a dramatização da nossa redenção. Agora, mais de 1500 anos se passaram, Jesus está sentado na mesa, os 12 discípulos estão ali, e aí, em uma festa de Páscoa, ele vai dizer aos discípulos, que o que aconteceu no Egito, há 1500 anos atrás, era somente uma retratação verdadeira, uma retratação simbológica de uma realidade que ia começar naquele dia. Ele está sentado na mesa e aí ele vai dizer, eu vou marcar com vocês uma nova aliança. Lá está Jesus, os discípulos ao redor da mesa, os pães sem fermento, matizar, as ervas amargosas, o cordeiro ali, mas o discípulo não sabia que o verdadeiro cordeiro está sentado à mesa, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 4 cálices que eram colocados, simbolizando Êxodo 6:6, quando Deus disse, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou livrar vocês da escravidão, eu vou redimir vocês, eu vou entregar vocês à terra prometida. E a Bíblia diz que Jesus pega o primeiro cálice, levanta, chamado cálice da santificação, e ele abençoa aquele cálice, é chamado Kedush, o cálice da santificação, o primeiro cálice, que dizia, eu vou tirar vocês do Egito. Ele toma o cálice e diz, nós já fomos arrancados do Egito. Nós não somos mais escravos de Faraó, e ele santifica. E aí, ele pega um dos pães, parte o pão, toma o segundo cálice, que quer dizer, eu vou livrar vocês da escravidão, mas ele pega o terceiro. E Lucas é muito específico. Lucas diz, pegou o cálice. Que terceiro cálice é esse? Era o cálice da promessa que Deus dizia, hoje eu vou redimir vocês. Porque Deus disse, eu tiro do Egito, eu livro da escravidão, mas eu redimo. Jesus pega o cálice, levanta e diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aquela aliança de sangue que eu fiz em Êxodo 12 com Israel, ela se fecha agora, porque eu pego o cálice da nova aliança no meu sangue, cálice da redenção. E uma das palavras para redenção é exatamente livrar da escravidão.
Hoje eu pego o cálice, então eu quero dizer a você, querido, se você está aqui hoje, é porque o sangue de Jesus foi o preço da tua redenção. É esse sangue que purifica, é esse sangue que santifica, é esse sangue que justifica, é esse sangue que redime, é esse sangue que fala por você no céu, é esse sangue que é a base da sua vitória contra Satanás. Porque no céu há um cântico que os anjos não param de cantar. E qual é o sangue? Qual é o cântico? O cântico é: digno é o cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e reinarão eternamente. Quem foi comprado pelo sangue? Dê um aplauso. Quem foi redimido pelo sangue? Dê um aplauso. Quem foi purificado pelo sangue? Dê um aplauso. Então, primeiro, eu encontro aqui o sangue. Versículo 1. A Páscoa fala do sangue. Mas esse texto, quando Jesus vai instituir a ceia nesse jantar de Páscoa, tem outra coisa interessante aqui. É que nós encontramos a bacia. E onde é que está a bacia, pastor? Pode jogar aí, meu filho. Está no versículo 5. Veja, versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Adianta. Com que estava cingido. Veja, versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Veja, ele está na mesa. A Páscoa vai ser celebrada, a retratação da redenção é cumprida, mas agora Jesus pega uma bacia, joga água na bacia, tira as vestes de cima, cinge de uma toalha e ele vai lavando os pés dos discípulos. E tem discípulo que não está entendendo. Quando ele vai lavar os pés de Judas, de Pedro, Pedro diz: não, meus pés não, Jesus. E ele disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, você não sabe o que eu estou fazendo, Pedro. E Pedro diz: então Jesus não lava só os pés, dá um banho logo. Jesus diz: não, aquele que foi lavado precisa ser lavado somente os pés. E aqui nós vamos entender algumas coisas. É que o sangue tem que estar associado à água, porque o sangue purifica do pecado, mas é a água que santifica. A bacia com água e os pés dos discípulos sendo lavados traz uma lição para nós. Qual lição, pastor? Que a palavra é santificadora. Aquilo ali é uma tipificação. A bacia simboliza a Bíblia. A água simboliza a palavra viva. A palavra escrita a palavra viva é derramada dentro da palavra escrita. Cristo é a palavra viva, mas ele está contido como revelação de Deus na palavra escrita que é a Bíblia. Por isso você não tem contato com Cristo se você não tiver contato com a palavra. Por isso você não terá a sua vida santificada senão pela palavra. Você vai entender que essa bacia com água é tão importante que a Bíblia diz, ponto 1 aí, meu filho, que a Bíblia diz que na porta do lugar santo, olha aí, tinha uma bacia de bronze. O que é o lugar santo, pastor? O lugar santo é o primeiro compartimento do tabernáculo. O tabernáculo, o santuário no deserto, tinha 3 compartimentos: átrio, lugar santo e o santo dos santos. Ninguém vai para o lugar santo sem passar pelo átrio. E para passar pelo átrio, primeiro o camarada tem que passar pelo altar de bronze, onde o sangue é derramado, o holocausto é oferecido. Mas depois que o sacerdote oferece a adoração e o holocausto, a fumaça sobe, e o adorador espiritualmente sobe com a fumaça, e o sangue é derramado, tipificando a expiação, a redenção, a salvação pelo derramamento do sangue. O sacerdote não podia entrar no lugar santo para acender o candeeiro,
ou comer os pães de proposição, ou acender o incenso no altar do incenso, sem ele passar por essa bacia. Tinha uma bacia. E interessante que a Bíblia diz que essa bacia de bronze era feita dos espelhos de bronze das mulheres. Essa bacia é um tipo da palavra de Deus, que é como espelho. Toda vez que você olha para a palavra, você é confrontado por ela. Que a palavra vai te indicar como andar, como viver, como ser um cristão melhor, como se parecer com Jesus. Quando eu olho para a palavra, eu vejo o meu reflexo nela. E aí, dizem que um grande estudioso brasileiro disse: eu li a Bíblia procurando encontrar nela defeito, e encontrei na Bíblia os meus defeitos. Queridos, o sangue nos leva para a água, porque quando Jesus morre na cruz de Calvário, a Bíblia diz que do lado dele, que ele foi ferido, saiu sangue, mas saiu água também. Sangue, redenção, e água, purificação. Então veja que Jesus, no versículo 10, olha aí comigo, capítulo 13 de João, versículo 10, Jesus declarou-lhes: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais tudo está limpo. O sacerdote lavava a mão, mas lavava os pés para entrar no lugar santo. Olha aí para o seu irmão, diga: como é que estão os teus pés, hein? Pergunta como estão os teus pés. Olha aí para os teus pés. Não, você está de sapato, você não está vendo. Queridos, ninguém entra na presença de Deus de pés sujos. O que significa isso, pastor? Moisés está tangendo cordeiro lá no Monte Horebe. Vai para lá, ovelha, vai para lá, cordeiro. Daqui a pouco ele vê uma sarça pegando fogo, e a sarça queimando aquele arbusto, pegando no fogo e não se consumia. Hoje aí disse: mas que coisa esquisita é essa? Um incêndio, mas a sarça não se consome. Eu vou chegar para ver que visão é essa. Quando ele vai se aproximando, lá de dentro da sarça, Deus brada: Moisés, Moisés, oi Deus, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu vais entrar é terra santa, e no ambiente de santidade você tem que descalçar os sapatos e lavar os pés, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém pode entrar na presença de Deus sem santificação. Até Deus, quando ele vai conquistar, irmãos, Deus, até ele lava os pés. Pastor, que heresia é essa? Salmo 60. Você vai lá vendo o Salmo 60, ele vai caminhando. O senhor vai para onde, Deus? Eu vou ali para Edom, mas antes de passar por Edom, eu vou passar aqui em Moabe. E aí ele tira as sandálias, está escrito lá. Ele tira as sandálias e diz: eu vou jogar minha sandália sobre Edom. Por que o senhor vai jogar a sandália sobre Edom? Que eu vou conquistar Edom, mas antes eu passo aqui em Moabe. Por quê? Porque Moabe é a minha bacia de lavar. Então Deus lava os pés antes de entrar no território da conquista. Como é que você quer conquistar? Como é que você quer avançar? Se os teus pés estão sujos, lave essa noite os teus pés espirituais na bacia da palavra de Deus, e você vai entrar em novas dimensões de intimidade com Deus, porque só entra no lugar santo da presença dele quem passa pela pia de bronze, que é a palavra. Você pode aplaudir a Jesus? E agora, eu vou para o último tópico, vai passando aí que eu já passei tudo isso. E nós vamos, por cerne dessa mensagem, eu vou começar a terminar, porque a gente tem a ceia do Senhor para celebrar. Você encontra o sangue no versículo 1, você encontra a bacia no versículo 5, mas você vai encontrar o aconchego exatamente no versículo 23. Veja aí. Ora, ali estava aconchegado junto a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Veja a cena. Eles estão celebrando a Páscoa. A retratação da redenção está ali. O Cordeiro, e o próprio Cordeiro em pessoa está ali, que é Jesus. Os pães sem fermento. Os cálices, os 4 cálices da mesa, as ervas amargosas. Os discípulos já lavaram os pés e agora eles estão sentados na mesa. E algumas coisas vão acontecer na mesa. Ponto 1. Na mesa os discípulos vão comer com Deus, irmãos. Veja, o versículo
26, de respondeu Jesus, aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Então Jesus está comendo com os discípulos. E quem é Jesus, senão Deus encarnado? Isso é um jantar de comunhão e uma refeição de aliança. Porque se você não sabia, a amizade de Deus com aqueles que são chegados a eles é tão profunda que Deus às vezes come com o homem. Como assim, pastor? Êxodo capítulo 24. Moisés, eu estou descendo aí. Moisés, junta aí 70 anciãos dos mais chegados, dos homens mais santos de Israel, que eu vou me revelar numa teofania para ele. E Deus desce. E a Bíblia diz que quando Deus desce, Deus coloca a mesa. E a Bíblia diz que eles olham para Deus e vê os pés de Deus como que um pavimento de esmeralda. E eles sentam ali, a Bíblia diz, Êxodo 24, 11, comeram ali com Deus e viveram e não morreram. É Deus comendo com os homens. Isso é o que, pastor? Isso se chama comunhão, irmão. Comunhão quer dizer comer pão na casa do irmão. É assim que eu traduzo. Porque o Salmo 133, na tua Bíblia, diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas no original é, ó quão bom e quão suave é quando os irmãos se sentam para comer junto. Alguém já disse que você só conhece a pessoa quando comer 1 quilo de sal com ela. De que conversa é essa? Eu quero comer 1 quilo de sal com ninguém? Eu conheço você quando eu sento na sua mesa, você senta na minha mesa e nós comemos juntos. E aí nós desfrutamos de intimidade, de comunhão, porque não é qualquer pessoa que você coloca para sentar na sua mesa. Então quando Jesus está sentado com os discípulos ali, ele está dizendo, eu estou comendo com você porque eu tenho comunhão, porque eu tenho intimidade com vocês. Amém? Glória a Deus. O que é que vai acontecer nessa mesa? A Bíblia diz que tinha um camarada lá, verso 23, olha, veja comigo. Verso 23. Estava ali aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Eu pergunto a você, Jesus amava todo mundo? Todos os discípulos amavam. Mas tinha um discípulo que amava mais a Jesus. E porque ele amava mais Jesus, ele recebia mais o amor de Jesus. Os outros estão todos sentados na mesa. Mas esse é quem Jesus amava, que é o próprio João, diz que ele está aconchegado. Ele está juntinho do peito de Jesus, ouvindo as batidas do coração de Jesus, porque ele tem intimidade. Agora, enquanto aquele discípulo está aconchegado e comendo com Jesus, e eles estão em comunhão com Deus, ponto 2, tem alguém ali que não está entendendo a retratação do que está acontecendo, e ele está sentado na mesa para atrair o mestre. Eu já sei que isso aconteceu com muita gente. A maior decepção que você pode ter com a pessoa, não é com aquela pessoa que você não sabe quem é ela falou de você. Você até diz como o político que disseram, doutor fulano, estava alguém falando de você ali. Ele disse, não importa se falam de bem ou se falam de mal, o importante é que falem de mim. Então, para um qualquer, você não... Agora, querido, aquele que come na sua mesa, que está na sua casa, que você convive com ele, e depois ele te trai absurdamente, só se você for de fé, porque se você não for, você vai sentir. Aí Jesus está dizendo, enquanto um tem intimidade, está com a cabeça inclinada no peito dele, Jesus está dizendo aqui, no versículo 18, veja comigo. Não fala a respeito de todos, pois eu conheço aqueles que eu escolhi antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come pão comigo levantou o calcanhar contra mim. A figura aqui é a seguinte, Jesus está citando o Salmo 42. É alguém que está alimentando o cavalo e quando vai dar comida ao cavalo, o cavalo dá um coice na boca do camarada que está alimentando ele. Jesus está dizendo, João, você está aqui aconchegado a mim, mas tem alguém aqui que vai me dar um coice. Eu estou alimentando ele. Mas ele vai me trair. E aí nós vamos entender algumas coisas aqui. É que quem está na mesa da comunhão, pensando em trair o mestre, não entendeu o que é a comunhão do corpo e nem a comunhão do sangue. É o caso de Judas, ele não entendeu o que é a comunhão do corpo nem a comunhão do sangue.
por isso, você vai ver no versículo 22, que ele vai comer indignamente. Verso 22, olha aí comigo. Então os discípulos olharam uns para os outros, perguntando quem será aquele. Verso 26, respondeu Jesus: aquele a quem deu o pão molhado, o que eu dei um pedaço de pão molhado, esse é o que vai me trair. E tomando o pão molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Agora veja o versículo 27. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus que tem de fazer depressa. Veja, irmãos, veja só. Ele está na mesa. João tem intimidade, inclinado a Jesus. Os outros que não estão tão perto, dizem: pergunta aí, João, quem é? E Jesus diz: aquele que eu dei um pedaço de pão molhado. Jesus pega o pão e dá a Judas. E quando Judas come o pão, a Bíblia diz que entrou nele Satanás. Então é um perigo terrível de você participar da mesa do Senhor indignamente, porque você está abrindo a porta para aquilo que é veículo de bênção se tornar veículo de maldição. Alguém pode comer do pão e beber do vinho e ser cheio da vida de Deus. E alguém pode comer do pão e beber do vinho e entrar nele Satanás. É isso que o texto está dizendo. Quando ele pega por isso que a Bíblia é muito... Quando se fala da mesa do Senhor, a Bíblia é muito séria. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é você examinar o seu irmão, é você fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o versículo 30 vai dizer: tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Veja que coisa terrível. Ele toma o pão indignamente, Satanás entra nele, dali ele sai para entregar Jesus, ele traz Jesus no Getsemane, no Getsemane ele vai para a forca, e da forca ele mesmo se enforca, né? E do suicídio ele vai para as trevas exteriores, ele vai para a condenação eterna. Então, preste bem atenção. Enquanto alguém está na mesa sem entender o significado do que está sendo retratado e perde a salvação eternamente, tem alguém que está na mesa, que está aconchegado e que vai entender o que é comunhão. O discípulo amado João. E agora João, já velhinho, pastoreando a igreja de Éfeso, é o único discípulo que morreu de morte natural, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Mateus foi morto, arrastado pela rua de Alexandria, Tiago morto à espada, mas João não. João chegou num nível de comunhão tão grande que ele está com 100 anos, velhinho, e alguém disse: não morre não, João. Morro não. Mas por quê? Porque ele não quis. Mas por quê? Porque eu ouvi as batidas do coração dele, eu me aproximei dele, eu tive intimidade com ele. A história diz que quando João foi escrever o Apocalipse, né, ele foi exilado na ilha de Patmos, porque Domiciano primeiro jogou ele num caldeirão de azeite fervendo. Ele caiu, bronzeamento artificial, não sentiu nada. Aí leva para a ilha de Patmos para ver, mas ele permanece. E aí, ele bem velhinho, pastoreando a igreja de Éfeso, ele escreve a sua primeira carta, 1 João, e no versículo 1, ele diz: o que temos ouvido. Então o primeiro nível da comunhão é ouvir a Jesus. Como é que eu ouço a Jesus, pastor? Será que Jesus fala comigo audivelmente com voz de trovão? Não. Ele pode até falar, mas ele fala primeiro no teu coração, no teu espírito te guiando. Como é que eu ouço a Jesus? Eu ouço a Jesus pela palavra. Quem está aconchegado, que está com o ouvido no peito de Jesus, é aquele que está estudando a palavra, lendo a palavra, sendo guiado pela palavra. O que temos ouvido e o que temos visto. O segundo nível da comunhão é ver. Você já viu Jesus? Como é que eu vejo Jesus? Estou uma visão espiritual, uma visão mística dele. Não pode acontecer. Ele já se revelou a alguns assim, pode acontecer. Mas eu vejo também quando eu vou para a palavra, eu vejo ele nascendo em Belém,
Eu vejo ele sendo levado por Maria e José para o Egito. Eu vejo ele no deserto sendo sentado por Satanás e vencendo a tentação. Eu vejo ele nas ruas de Cafarnaum curando enfermo. Eu vejo confrontando os fariseus. Eu vejo suando sangue no Getsemane. Eu vejo no Calvário. Eu vejo ressuscitando ao terceiro dia. Eu vejo entrando no céu. Como é que eu vejo? Eu vejo ele pelas Escrituras. Se eu ouço pelas Escrituras, eu vejo pelas Escrituras. Aí João diz, temos ouvido o que temos visto, ele diz o que temos contemplado. Contemplar é mais do que ver. Contemplar é se concentrar na visão. É ficar vendo e se concentrando na visão. É um estado de contemplação e de adoração. Quando eu contemplo a Jesus, então eu sou tocado pelo caráter dele. E aí João termina dizendo o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram. Ele está dizendo assim, eu estive bem pertinho dele. Naquele dia que Judas comeu aquele pão indignamente, o diabo entrou nele, ele saiu para as trevas, ele foi para a condenação eterna, eu estava bem pertinho dele. E porque eu fiquei bem pertinho dele, as minhas mãos tocaram ele, ele me preservou. Eu estou com 100 anos de idade. Domiciano não pôde me matar. O Império Romano não pôde me destruir. Eu ainda estou aqui. Eu vi a glória celestial. Eu vi o futuro da humanidade. Eu escrevi o Apocalipse. Sabe por quê? Eu tive intimidade com ele. Eu estava aconchegado. Amém? Vamos ficar de pé? Grupo de louvor aqui. Diga comigo o sangue. Diga a bacia. Diga o aconchego. Diga o sangue me purifica. A bacia me lava. E o aconchego me faz íntimo de Jesus. A ceia fala exatamente dessas três coisas. Redenção pelo sangue. Purificação pela palavra. E intimidade pela comunhão. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Em nome de Jesus. Todo mundo achou? Amém. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for lhe darei instruções, eu digo amém. Vamos ficar de pé, querido?
Já distribuíram? Já? Também vou pedir a Rony para orar aqui, abençoando o pão, né? Declarando que, como ato profético, esse pão é representação do corpo de Cristo. Amém? Pode orar. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, neste momento, eu quero te agradecer por este culto maravilhoso, que nesta noite, desde já, o Senhor possa abençoar, meu Pai, este pão, que simboliza, meu Pai, a sua carne, Senhor, que foi maltratada, que foi chicoteada naquele dia ali, meu Pai, no monte chamado Caveira. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, este pão. Que todos que vierem comer, meu Pai, possa, se porventura estiver doente, se porventura estiver passando por algum problema de saúde, possa ser, meu Pai, curado em nome do teu Filho Jesus. Amém. Levante o pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: comei dele todos, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pode comer enquanto você adora a Deus. Levante o cálice, Senhor Jesus. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Pai, nós iremos participar do sangue que é a retratação de nossa redenção. Esse sangue nos purificou, nos lavou, Senhor. É a base da nossa vitória contra o inferno. Obedecendo a tua palavra, nós bebemos dele, declarando que estamos em aliança contigo, pois o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pode beber. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quero ouvir a igreja. Alvo. Deixa eu ouvir a sua voz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, Este sangue lavado, mais alvo que a neve, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve no teu sangue. sim, Nós somos lavados, Senhor. mais alvo que a neve serei. Aleluia. Dê um forte aplauso ao eterno Israel. Um grito de aleluia.